Imagine-se tentando mudar de vida, esforçando-se em cada nova escolha, investindo em cursos, repetindo afirmações positivas e mesmo assim, algo puxa você de volta. Como uma mão invisível que sabota suas relações, suas finanças, sua saúde. Essa frustração silenciosa é mais comum do que parece. E não tem a ver com falta de esforço. Tem a ver com um comando interno que opera abaixo da sua consciência. Bruce Lipton explica que 95% das nossas ações vêm do subconsciente, um sistema moldado por emoções antigas, por traumas herdados, por repetições silenciosas que se tornam leis internas. Joe Dispenza mostra que a mente, quando combinada à emoção, cria um campo vibracional real, capaz de influenciar sua biologia e seu destino. E aqui está a chave: você não vive o que quer. Vive o que o seu subconsciente acredita ser seguro. Enquanto esse campo emocional estiver carregado de medos, crenças e identidades que você nem percebeu, a realidade que você atrai continuará sendo apenas um reflexo dele. A vida que você enxerga é apenas a tela. O verdadeiro filme está sendo projetado de dentro. Talvez você já tenha sentido que está preso a um ciclo que não compreende. Como se alguém tivesse escrito o roteiro da sua vida antes mesmo de você ter a chance de escolher os personagens. Relações que se repetem, situações financeiras que escorrem pelos dedos, sintomas no corpo que voltam quando você pensa que está tudo bem. E por mais que sua mente tente reorganizar os passos, algo mais profundo insiste em manter tudo no mesmo lugar. Esse algo é o subconsciente. Bruce Lipton nos mostra que esse sistema operacional começa a ser instalado muito antes de termos consciência. Nos primeiros 7 anos de vida, nosso cérebro está em um estado de hipnose natural. Cada gesto, cada frase dita por quem nos criou, cada emoção vivida, cada silêncio, tudo é registrado como verdade. E essas verdades se transformam em códigos invisíveis que, anos depois, moldam nossas decisões, reações, padrões de escolha. Não é má sorte, é memória emocional. O subconsciente não tem julgamento. Ele não analisa se algo nos faz bem ou mal. Ele apenas executa o que aprendeu como sendo seguro, porque é familiar. Crescer em um ambiente onde o afeto vinha com medo pode te programar para confundir amor com abandono. Viver cercado de escassez pode fazer o seu campo vibracional rejeitar a prosperidade, mesmo que você a deseje. Não há consciência nisso. A repetição. É como tentar escrever um novo livro, usando páginas que já foram impressas. Não importa o quanto você deseje um novo enredo. Enquanto as páginas antigas estiverem coladas no fundo da sua mente, elas ditarão o tom da história. A dor que você sente ao perceber que tudo parece travar sempre no mesmo ponto não é fraqueza. É apenas o reflexo de um padrão que ainda está ativo, mesmo que você não o veja. E nesse padrão, mora uma lealdade silenciosa ao passado. Porque muitas vezes, repetir é uma forma inconsciente de se manter conectado àquilo que nos formou, mesmo que tenha nos ferido. É difícil romper com esse ciclo. Mas tudo começa ao perceber que você não está errando por repetir. Está apenas obedecendo a um script que não escreveu, mas que pode, a partir de agora, começar a reescrever. Existe um instante quase invisível entre o que você vive e o que você sente. Um momento sutil, cotidiano, onde sua mente consciente pode até estar distraída, mas seu corpo está registrando tudo. Porque o subconsciente não precisa da sua atenção. Ele precisa da sua vibração. E é exatamente nos dias comuns, nas respostas automáticas, nas emoções que você considera normais, que ele está recebendo as ordens mais profundas. Joe Dispenza revela que o corpo se acostuma com determinados estados emocionais, como quem se vicia numa substância invisível. A ansiedade que parece inofensiva, a frustração que você já nem percebe mais, a indignação silenciosa diante do que não muda. Tudo isso forma um campo vibracional que o subconsciente lê como verdade e que ele se esforça para repetir, não por maldade, mas porque é o que ele entende como familiar, e o familiar é o que ele protege. Você pode desejar paz, mas se a vibração dominante é de alerta, seu campo energético não sabe como atrair o repouso. Você pode sonhar com um amor leve, mas se o corpo está viciado em tensão, em controle, em defesa, é essa química emocional que continuará criando as cenas que se repetem. O piloto automático emocional é silencioso, mas profundamente influente. E talvez, o que hoje parece azar ou destino, seja apenas química.
A repetição emocional não acontece só quando você está triste ou abalado. Ela se manifesta quando você está distraído, no trânsito, na fila do mercado, na reação ao ver algo nas redes sociais. É ali, nesses pequenos momentos, que sua vibração base está operando e programando. É ali que o subconsciente encontra as pistas sobre quem você realmente está sendo. A pergunta que ecoa é simples, mas transformadora. O que o seu corpo está viciado em sentir todos os dias? E será que esse sentimento está construindo a vida que você quer? Ou reforçando a vida que você deseja deixar para trás? Por quê? Enquanto não houver consciência sobre a emoção que se repete, o padrão continuará sendo renovado, como um contrato que você nem lembra de ter assinado, mas que seu corpo aceita todos os dias. É duro reconhecer. Mas a maioria dos nossos desejos não chega a florescer porque, em algum nível profundo, eles não são considerados seguros pelo nosso subconsciente. E o subconsciente é leal, extremamente leal. Não à sua vontade consciente, mas à sua sobrevivência emocional. Ele não quer saber se é felicidade, prosperidade ou liberdade. Ele quer saber se é familiar, se é previsível, se é seguro. Bruce Lipton nos mostra que o sistema subconsciente foi moldado para garantir repetição. Ele não busca inovação, ele busca conservação. Por isso, até mesmo aquilo que nos faz sofrer pode ser mantido, se em algum momento da história foi registrado como necessário. O subconsciente não distingue prazer de dor. Ele distingue o conhecido do desconhecido. E, por isso, muitas vezes ele repele exatamente aquilo que você está tentando atrair. Joe Dispenza aprofunda essa visão mostrando que, enquanto a emoção dominante for o medo, mesmo que inconsciente, o campo vibracional ao seu redor permanecerá fechado. Fechado ao novo, fechado à expansão. Porque medo não abre portas. Medo constrói muros. E esses muros se erguem, dia após dia, ao redor do seu potencial mais verdadeiro. Pessoas que cresceram em ambientes marcados por escassez, conflito ou doença, muitas vezes se tornam adultas que, inconscientemente, associam a abundância, o amor ou a saúde a um tipo de risco. Risco de rejeição, risco de abandono, risco de perda. E por isso o subconsciente sabota silenciosamente tudo que pode levá-las até lá. Porque aquilo que não foi registrado como seguro será evitado, mesmo que desejado com todas as forças. É como se o seu corpo estivesse tentando te proteger justamente daquilo que você mais quer. E, nesse paradoxo, você se esforça, se dedica, sonha, mas sente como se estivesse andando em círculos. Porque o que comanda a direção não é o que você quer, é o que o seu sistema entende como tolerável. E enquanto essa programação não for atualizada, o novo continuará parecendo distante, não por falta de esforço, mas por excesso de proteção. A transformação verdadeira não começa no esforço, mas na percepção. Não acontece quando você deseja com mais intensidade, mas quando você sente com mais coerência. E o primeiro passo dessa reprogramação não é agir, é observar. Observar, com honestidade e presença, quais emoções ainda governam seus dias em silêncio. O que dispara sua irritação, o que ativa seu medo, o que te faz se sentir inadequado, pequeno, distante de quem você poderia ser. Essa autoobservação emocional é o primeiro gesto de libertação, porque só se muda aquilo que se reconhece. E, ao reconhecer um padrão, você já começa a desinstalar sua força. A partir disso, inicia-se o segundo passo, a ressignificação guiada. Aqui, você começa a construir uma nova imagem, não com palavras frias, mas com cenas sentidas. Visualize a versão da sua vida onde o amor é leve, onde o dinheiro flui com segurança, onde o corpo é espaço de paz. Sinta essa cena como se fosse agora. Imagine cada detalhe. Respire nela. Agradeça por ela. Ancore esse momento com uma afirmação profunda, não mecânica, mas sincera. Algo como, eu sou seguro em abundância. Ou eu mereço o amor leve que sustenta. O terceiro passo é o segredo do tempo. A repetição em estados receptivos. É ao acordar, antes de se perder no barulho do mundo. É antes de dormir, quando a mente está entre o consciente e o inconsciente. Nesse espaço sutil, seu cérebro está em ondas mais lentas, alfa, teta, e, nesse estado, o subconsciente está mais acessível. É como se a porta estivesse entreaberta.
E é ali que você planta as novas sementes. Não com pressa, não com cobrança, mas com presença. Importante lembrar, o corpo só acredita quando você sente. Não basta declarar. O subconsciente não se convence por palavras, ele se transforma por vibração. Por isso, cada prática deve ser uma conversa com o corpo, um reencontro com sua essência, uma aula amorosa onde você ensina, pouco a pouco, que o novo é seguro, que o novo é possível, que o novo já está nascendo, dentro, como uma nova língua ensinada com paciência, suavidade e repetição. Como se dissesse, eu sei que você aprendeu outra coisa, mas agora vamos aprender juntos a viver diferente. A transformação verdadeira não começa no esforço, mas na percepção. Não acontece quando você deseja com mais intensidade, mas quando você sente com mais coerência. E o primeiro passo dessa reprogramação não é agir, é observar. Observar, com honestidade e presença, quais emoções ainda governam seus dias em silêncio. O que dispara sua irritação, o que ativa seu medo, o que te faz se sentir inadequado, pequeno, distante de quem você poderia ser. Essa autoobservação emocional é o primeiro gesto de libertação, porque só se muda aquilo que se reconhece. E, ao reconhecer um padrão, você já começa a desinstalar sua força. A partir disso, inicia-se o segundo passo, a ressignificação guiada. Aqui, você começa a construir uma nova imagem, não com palavras frias, mas com cenas sentidas. Visualize a versão da sua vida onde o amor é leve, onde o dinheiro flui com segurança, onde o corpo é espaço de paz. Sinta essa cena como se fosse agora. Imagine cada detalhe. Respire nela. Agradeça por ela. E, ao reconhecer um padrão, você já começa a desinstalar sua força. A partir disso, inicia-se o segundo passo, a ressignificação guiada. Aqui, você começa a construir uma nova imagem, não com palavras frias, mas com cenas sentidas. Visualize a versão da sua vida onde o amor é leve, onde o dinheiro flui com segurança, onde o corpo é espaço de paz. Sinta essa cena como se fosse agora. Imagine cada detalhe. Respire nela. Agradeça por ela. Ancore esse momento com uma afirmação profunda, não mecânica, mas sincera. Algo como, eu sou seguro em abundância. Ou eu mereço o amor leve que sustenta. O terceiro passo é o segredo do tempo. A repetição em estados receptivos. É ao acordar, antes de se perder no barulho do mundo. É antes de dormir, quando a mente está entre o consciente e o inconsciente. Nesse espaço sutil, seu cérebro está em ondas mais lentas, alfa, teta, e, nesse estado, o subconsciente está mais acessível. É como se a porta estivesse entreaberta, e é ali que você planta as novas sementes. Não com pressa, não com cobrança, mas com presença. Importante lembrar, o corpo só acredita quando você sente. Não basta declarar. O subconsciente não se convence por palavras, ele se transforma por vibração. Por isso, cada prática deve ser uma conversa com o corpo, um reencontro com sua essência, uma aula amorosa onde você ensina, pouco a pouco, que o novo é seguro, que o novo é possível, que o novo já está nascendo, dentro, como uma nova língua ensinada com paciência, suavidade e repetição. Como se dissesse, eu sei que você aprendeu outra coisa, mas agora vamos aprender juntos a viver diferente. Durante muitos anos, ele viveu preso em escassez. Não era por falta de talento, nem por ausência de esforço. Pelo contrário, trabalhava mais do que a maioria, buscava crescer, tentava de tudo. Mas, ainda assim, as portas não se abriam, as oportunidades escapavam. E a abundância parecia sempre um passo à frente, mas nunca ao alcance. Até que, num mergulho profundo em si mesmo, ele encontrou a origem da prisão, uma memória da infância, carregada de dor e silêncio. Crescerá ouvindo que dinheiro separa famílias, depois que viu o pai abandonar a casa logo após uma promoção no trabalho. Na mente infantil, essa dor virou uma crença. E, no coração, uma certeza invisível: ter dinheiro era perder amor. Aquele homem não estava fugindo da prosperidade, estava tentando se proteger, protegendo-se de repetir uma dor que sua alma ainda não tinha curado. A escassez não era azar, era lealdade emocional. Era o subconsciente tentando manter intacto um vínculo antigo.
Mas quando ele reconheceu essa dinâmica, algo começou a mudar. Começou a reestruturar suas crenças, com práticas diárias de visualização e emoção elevada. Começou a ensinar, com paciência, ao seu corpo e à sua mente, que é possível ter dinheiro e permanecer em amor, que é possível prosperar e ser fiel a si mesmo, que é possível construir uma nova história, mesmo com as raízes do passado ainda pulsando. Com o tempo, e não com mágica, a realidade ao seu redor começou a responder. As oportunidades voltaram. As finanças se reorganizaram. Mas, mais do que isso, sua identidade mudou. Ele já não se via como o homem destinado à escassez. Ele se sentia diferente. E o mundo obedeceu. Bruce Lipton reforça que o subconsciente é plástico. Ele aprende. Mas para isso, precisa de emoção consciente e repetida. Da mesma forma como foi programado, ele pode ser reprogramado. Joe Dispenza confirma que o campo externo muda quando o ser interno muda. E nunca antes disso. Imagine o subconsciente como um jardim. Um solo cheio de raízes antigas, enterradas há anos. Você pode até plantar flores novas, mas se não cuidar das raízes, elas sufocam qualquer novidade. Por isso, reprogramar é arrancar com coragem, plantar com intenção e regar com emoção sentida. E, assim, dia após dia, o invisível se transforma, até que, um dia, a realidade reflita o novo jardim que nasceu dentro de você. Às vezes, parece que é uma força invisível puxando você para trás. Como se, mesmo tentando mudar, algo mais profundo mantivesse as mesmas dores vivas, os mesmos padrões repetidos, as mesmas histórias reencenadas. Mas essa força não é maldade, não é castigo. É apenas o reflexo de um sistema interno que aprendeu a te proteger da dor, mesmo que, para isso, te mantenha longe daquilo que você deseja. Bruce Lipton nos lembra que o subconsciente não pensa como pensamos. Ele não julga, não analisa, não questiona. Ele apenas executa o que foi aprendido como sendo você. Ele aprendeu com emoções. Aprendeu com repetições. Aprendeu com silêncio. E, por isso, pode ser reensinado com novas emoções, novas repetições, nova presença. Neville Goddard ensina que você manifesta aquilo que sente como verdadeiro sobre si. E esse sentimento mora no subconsciente. Se você ainda sente que não é digno, que não é capaz, que não é seguro, então é isso que a realidade vai espelhar. Não por crueldade, mas por obediência vibracional. E é aqui que tudo começa a mudar. Quando você deixa de viver como vítima do que aprendeu. Quando passa a ensinar, com constância e emoção sincera, um novo código ao seu corpo e à sua mente. Uma nova frequência de quem você quer ser. E, no fundo, sempre foi. A verdade é que o mundo externo só muda depois que o mundo interno reconhece uma nova identidade como segura. Nada muda fora, até que algo mude dentro. E isso exige coragem. A coragem de sentir diferente, de se ver diferente, de se tratar como alguém que merece algo novo. Você não está vivendo o que deseja. Está vivendo o que aprendeu a aceitar como verdade. Mas essa verdade pode ser revista, pode ser ressignificada, pode ser substituída. Não com força, mas com amor. Não com luta, mas com presença. O subconsciente não é um vilão. Ele é um espelho fiel, que só devolve reflexo que você se permite ser diante dele. E quando você se olha com novos olhos, com nova emoção, com nova fé, o espelho muda, o reflexo muda, e a vida começa a acompanhar, silenciosamente, profundamente, inevitavelmente.